Capítulo 31. Ezequiel. Subtítulo: Profecia contra o Faraó. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, dize ao Faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a ti na tua grandeza? A Assíria era um cedro do Líbano, com belos ramos, com folhagem bem alta que fazia sombra, cujo topo ficava acima dos ramos espessos. As águas o nutriam, as fontes profundas faziam-no crescer. Os seus riachos corriam desde onde estava plantado e se estendiam a todas as árvores do bosque. Por isso ele cresceu mais do que todas as árvores do campo. E seus ramos se multiplicaram, e seus galhos cresceram, por causa das muitas águas nas suas raízes. Todas as aves do céu faziam ninhos em seus ramos, debaixo dos quais todos os animais do campo davam crias, e todos os grandes povos habitavam à sua sombra. Assim era ele, belo na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder, nem os pinheiros igualavam os seus ramos, e os plátanos não eram como as suas varas. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua beleza. Eu o fiz belo com vasta ramagem, de modo que todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como ele cresceu e seu topo se estendia acima dos espessos ramos, e o seu coração se orgulhava da sua altura, eu o entregarei nas mãos da nação mais poderosa, que lhe dará o tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Estrangeiros das nações mais terríveis o cortarão e o abandonarão. Seus ramos cairão sobre os montes e por todos os vales, e seus brotos serão quebrados junto a todas as correntes da terra. E todos os povos do mundo se retirarão da sua sombra e o abandonarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo ficarão sobre os seus ramos, para que nenhuma das árvores junto às águas se exalte na sua estatura, nem o seu topo se estenda sobre os ramos espessos, nem os seus poderosos se levantem na sua altura. Sim, todos os que bebem água, porque todos eles estão entregues à morte, até as partes inferiores da terra, no meio dos filhos dos homens, juntamente com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao Sheol, fiz com que houvesse luto. Por sua causa fechei as fontes de águas profundas e retive as suas correntes. E as grandes águas detiveram-se, e fiz com que o Líbano o pranteasse, e todas as árvores do bosque desfaleceram por causa dele. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando fiz descer ao Sheol, juntamente com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, consolaram-se nas partes inferiores da terra. Os que o apoiavam e habitavam à sua sombra no meio das nações, desceram junto com ele ao Sheol, para se unir aos que foram mortos pela espada. Qual das árvores do Éden é comparável a ti em glória e grandeza? Entretanto, juntamente com as árvores do Éden, serás precipitado às partes inferiores da terra. Estarás com os que foram mortos pela espada no meio dos incircuncisos. Este é o Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Capítulo 32. Ezequiel. Subtítulo: Lamento pelo Faraó.
No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, faz um lamento pelo faraó, rei do Egito, e dize-lhe: eras semelhante a um leão forte entre as nações. Entretanto, és como uma fera nos mares. Pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando suas águas com os pés. Assim diz o Senhor Deus: estenderei a minha rede sobre ti por meio de muitos povos, e eles te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, em campo aberto, e farei todas as aves do céu pousarem sobre ti. Fartarei de ti os animais de toda a terra. Porei tuas carnes sobre os montes e encherei os vales com teus restos. Também regarei com o teu sangue a terra onde nadas. Até os montes e as correntes se encherão de ti. Quando eu te extinguir, cobrirei o céu e escurecerei suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Escurecerei sobre ti todas as estrelas brilhantes do céu, e trarei trevas sobre a tua terra. Diz o Senhor Deus: afligirei o coração de muitos povos quando causar a tua destruição entre as nações, até as terras que não conheceste. Farei com que muitos povos fiquem perplexos a teu respeito, e os seus reis ficarão muito amedrontados, quando eu brandir a minha espada diante deles, no dia da tua queda, cada um deles tremerá de medo por sua vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair o teu povo pelas espadas dos valentes. Todos eles são terríveis entre as nações. Despojarão a arrogância do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei também todos os seus animais das muitas águas. Nem pés de homem, nem cascos de animais as turvarão. Então tornarei as suas águas claras e farei correr seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar desolada a terra do Egito, e ela for despojada da sua plenitude, e quando eu ferir todos os que habitarem nela, então saberão que eu sou o Senhor. Este é o lamento que se fará. As filhas das nações o farão pelo Egito e por todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Subtítulo: outro lamento pelo Egito. No 15º dia do mês do 12º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer com as filhas das nações poderosas até as partes inferiores da terra, juntamente com os que descem à cova. Acaso tu superas outros em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. Eles cairão no meio dos que foram mortos pela espada. O Egito está entregue à espada. Arrastai-o com toda a sua multidão. Os melhores valentes lhe falarão de dentro do Sheol, com os seus aliados, dizendo: os incircuncisos desceram, jazem quietos, mortos pela espada. Ali está a Assíria, com todo o seu exército. Seus sepulcros estão ao seu redor. Todos eles foram mortos, caíram pela espada. Os seus sepulcros foram postos na cova mais profunda, e o seu exército está em redor do seu sepulcro. Foram mortos. Todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes caíram pela espada. Ali está Elão, com toda a sua população em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram pela espada e desceram incircuncisos às partes inferiores da terra. Todos esses que causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha juntamente com os que descem à cova.
No meio dos mortos lhe puseram a cama entre todo o seu povo. Seus sepulcros estão ao redor dele. Todos esses incircuncisos foram mortos pela espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. Jazem entre os mortos. Ali estão Meseque, Tubal e todo o seu povo. Seus sepulcros estão ao redor deles. Todos esses incircuncisos foram mortos pela espada, porque causaram terror na terra dos viventes. Eles não jazem com os guerreiros que caíram entre os incircuncisos, os quais desceram ao Sheol com suas armas de guerra e puseram suas espadas debaixo da cabeça, tendo seus escudos sobre os ossos, porque eram o terror dos poderosos da terra dos viventes. Mas tu serás abatido no meio dos incircuncisos, e estarás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram mortos pela espada. Estarão com os incircuncisos e com os que descem à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos. São envergonhados pelo terror causado pelo seu poder. Jazem incircuncisos com os que foram mortos pela espada, e levam sua vergonha com os que descem à cova. O faraó e todo o seu exército os verão, e se consolarão. O próprio faraó e todo o seu exército se consolarão pelos que foram mortos pela espada, diz o Senhor Deus. Pois eu também coloquei o terror dele na terra dos viventes, pelo que estará no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos pela espada. O próprio faraó e todo o seu exército, diz o Senhor Deus. Capítulo 33. Ezequiel. Subtítulo: O verdadeiro profeta. A palavra do Senhor ainda veio a mim. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu atalaia, e este perceber a espada vindo sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e a espada vier e o ferir, será culpado da sua própria morte, pois ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será culpado da sua própria morte. Se, porém, se desse por avisado, salvaria sua vida. Mas se o atalaia não tocar a trombeta ao perceber a espada vindo, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém, este terá sido ferido por causa da sua maldade, mas considerarei o atalaia culpado por aquela morte. Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que receberes de mim. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. Entretanto, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua maldade. Tu, porém, não serás culpado. Subtítulo: O julgamento justo do Senhor. Filho do homem, diz à casa de Israel: assim falais, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e definhamos neles, como viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus,
não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu mau caminho, se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morreríeis, ó casa de Israel. Portanto, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e, quanto à maldade do ímpio, ele não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo poderá viver pela justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar maldade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas morrerá na maldade que praticou. Também, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão e a justiça, se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que havia furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando o mal, certamente viverá, não morrerá. Nenhum de todos os pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Entretanto, os filhos do teu povo dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas o caminho deles mesmos é que não é justo. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a maldade, morrerá nela. E quando o ímpio se converter da sua maldade e praticar a retidão e a justiça, viverá por estas. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei a cada um de vós conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Subtítulo: o castigo de Israel por sua presunção. No 12º ano do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim alguém que havia escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade caiu. A mão do Senhor havia estado sobre mim à tarde, antes de chegar aquele que havia escapado. E ele abriu a minha boca antes que esse homem viesse encontrar comigo pela manhã. Assim a minha boca se abriu, e não fiquei mais em silêncio. Então a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel costumam dizer: Abraão era um só, e, apesar disso, possuiu a terra, mas nós somos muitos. Certamente a terra nos é dada por herança. Diz-lhes, porém: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue. Levantai os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Ireis possuir a terra? Confiais na vossa espada, cometeis abominações e cada um contamina a mulher do seu próximo. Ireis possuir a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos morrerão pela espada, e eu entregarei o que estiver no campo aberto para ser devorado pelas feras. E os que estiverem em lugares seguros e em cavernas morrerão de praga. Transformarei a terra em deserto e abandono. Colocarei fim à arrogância do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desertos que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e abandono por causa de todas as abominações que praticaram. No teu caso, filho do homem, o teu povo fala de ti junto às paredes e nas portas das casas, e um fala com o outro, cada um ao seu próximo, dizendo: vinde ouvir a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma fazer, e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as praticam, pois professam muito amor com a boca, mas o seu coração busca o lucro. Mas tu és como uma canção romântica para eles, canção de quem tem voz suave e canta bem,
pois ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Quando isso acontecer, como de fato acontecerá, saberão que havia um profeta no meio deles.